Bem, eu vou dizer o que eu acho sobre a situação do ministro Dias Toffoli do STF. Eu acho que ele não fica no STF. E eu vou dizer isso porque nesse vídeo você vai talvez entender a minha posição. Dias Toffoli foi indicado por Lula em 2009, no segundo mandato do seu governo. E Dias Toffoli tem umas treta aí com Lula antiga, que o Lula guarda mágoa. Porque olha, eu vou dizer para você, o ex-presidente Lula demonstrou ressentimento com o ministro Dias Toffoli em diferentes momentos. Embora o motivo central não tenha sido um voto pela condenação, já que Toffoli não participou do julgamento do mérito da Lava Jato, mas sim decisões processuais e posturas políticas do ministro durante o período em que Lula esteve preso. Preste atenção. Os principais pontos de tensão que foram relatados são os seguintes: votos sobre a prisão em segunda instância, em 2018, quando quem estava governando era Michel Temer e Alexandre de Moraes já era ministro do STF. E a parceria de, de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, você sabe que é antiga. Então, embora Toffoli tenha votado a favor do habeas corpus individual de Lula em 2018 para evitar sua prisão imediata, ele foi criticado por aliados petistas por não pautar o julgamento geral sobre a prisão em segunda instância, enquanto era presidente do STF, o que poderia ter beneficiado Lula antes. Outra questão que deixou também complicada: a proibição de ir ao velório do irmão em 2019. Bem, em 2019, Toffoli disse que estava sendo pressionado por Alexandre de Moraes, que teria que abrir o inquérito das fake news, porque existia uma pressão muito grande sobre ele, e aí que ele abriu esse inquérito das fake news e passou a relatoria para o Alexandre de Moraes. Então, a proibição de ir ao velório do irmão em 2019. O ponto de maior mágoa pública ocorreu em janeiro de 2019, quando Toffoli, como presidente do STF, demorou a autorizar a saída de Lula para o enterro do seu irmão, Genival Inácio da Silva, o Vavá. Quando a decisão favorável saiu, o sepultamento já havia ocorrido, o que Lula considerou uma humilhação. Então, quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. Bem, Lula ficou preso mais de 500 dias, né? E ele tinha uma aposta nos seus ministros do STF, que ele indicou para não deixar que ele fosse preso. E o Dias Toffoli, por duas vezes, né, agiu numa situação de confronto. Então, o Lula tem esse ressentimento. Ah, mas esses já são águas passadas. Não, porque hoje ele precisa do STF, precisa de ter, né, um apoio maior. Mas talvez Toffoli achasse que Lula nunca mais voltaria ao poder, né, com a eleição de Bolsonaro. Então ele estava muito aliado a, ao o ministro Alexandre de Moraes. Agora Toffoli está numa situação assim quase idêntica à de Lula, quando ele estava sendo acusado de ser dono de um sítio chamado Sítio de Atibaia. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens do Sítio de Atibaia, que circulava na época, que está no inquérito, né, que foi associado a Lula. Bem, Lula foi preso por causa desse tal Sítio de Atibaia e por causa de um triplex, né? Essas eram assim, as motivações que resultaram na prisão de Lula. E aí, 500 dias preso, né? Vamos rever. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem as imagens. Vocês estão vendo aí que
isso aí está no processo, viu, gente? É um sítio até razoavelmente confortável, mas não é assim, nenhum resort, você está entendendo? E outra coisa, Lula sempre alegou que esse sítio não era dele, mas que ele frequentava esse sítio, né? Ele tinha coisas íntimas dele lá, né? Ele vivia lá com os filhos, com os netos, a Marisa, olha lá a televisão. E se você for ver, é um sítio simplesinho, simplório, não é? E isso custou, né, 500 dias, mais de 500 dias de prisão de Lula. Aí estava quem estava, o titular não era ele, nem era ninguém ligado à família dele, né? Era de um amigo dele. Então, ficava aquela coisa de que Lula não era o dono do sítio, porque o sítio estava ali, né, no nome de outra pessoa. Mas quem frequentava o sítio, quem, né, tinha todas as benesses que usava o sítio, era realmente o Lula e a sua família, né? Inclusive algumas reformas que foram feitas lá e tal, né? E isso foi muito chamou muito a atenção. Tem até uma cachaçinha lá, ó, que está lá no processo. Olha lá, ó. Isso aí é coisas que são imagens do sítio. LM Líder é Amar, desde 1974. Esse LM pode ser Lula e Marisa, né? Liderar é amar. Então, isso fazia parte, né? Detalhe do tempo, personalização da mesa de apoio das suítes. Então, a gente tem essa ideia, né, que o Lula foi preso por causa desse sítio de Atibaia e por causa do triplex. Na verdade, ele não ficou nem com o triplex, nem com o sítio de Atibaia. Mas custou para ele, né, mais de 500 dias de cadeia. E nessa época ele esperava, né, alguma consideração dos ministros que ele indicou. E o Dias Toffoli não foi generoso com ele. Agora, vamos ver a matéria do Metrópole, que saiu agora recentemente, que está todo mundo badalando ela, né? Inclusive o Metrópole está mandando pesado, né? Vamos ver. E aí já é sobre o resort, que está, né, ou esteve no nome de parente do Dias Toffoli. E não é nenhum sítio do Atibaia, convenhamos, né? É muito mais do que isso. Vamos ver. O Metrópolis veio até a represa Chavantes, na região de interesse turístico Angra Doce, para conhecer os empreendimentos ligados à família do ministro Dias Toffoli e ao advogado da JF, Paulo Humberto Barbosa. O Metrópolis passou 2 dias no resort Taiaiá, que já esteve no nome do primo e de 2 irmãos do ministro Dias Toffoli. Aqui a gente descobriu que, apesar do resort ter passado para o nome do advogado ligado à JF, Paulo Humberto Barbosa, o ministro Dias Toffoli é conhecido por ser o dono e possui, inclusive, uma casa destinada somente para si na região mais luxuosa do hotel. Durante a estadia, conversamos com funcionários do empreendimento. Sem saber que estavam sendo gravados, eles confirmaram a presença constante de Dias Toffoli no resort. No final do ano passado, o ministro promoveu uma festa para familiares e convidados que paralisou o funcionamento do hotel. O evento aconteceu após o empreendimento ter sido vendido para um advogado ligado à JF. É que, na verdade, o Beto vendeu aqui para os Fierro. Os Fierro vendeu para o Toffoli. Nossa, eu acho que é até hoje. Ah, esse aí é o ministro, né? Diz que vendeu pro Paulo Humberto, que é o cara que a gente respeita aqui dentro. Entendi. Mas o Toffoli vinha aqui, né? Ele tava no final da semana de Natal, Ano Novo, ele tava com 180 pessoas dentro da Deu festa? Deu trabalho. No Natal ele tava aí, ele tava aí. Ele saiu ele, né? Ah, é o Toffoli, né? Ele veio com os seguranças dele. Nossa, imagina. Ele vem aqui, ele fala com vocês também? Ele não fala com ninguém. Entendi. Ele é meio senta ali na mesa dele, só serve. Ele anda até por trás. Esse mesmo funcionário que contou da festa nos levou a uma embarcação ancorada no pier do resort, que seria do ministro Dias Toffoli.
Essa aqui é do ministro. Ah, essa é do ministro. Ah, Aqui que é. Quem frequenta o local conta que Toffoli tem uma casa destinada somente para si na área mais nobre do resort, que continua reservada mesmo após a venda do local. Mas aqui tem a casa do ministro, né, também. É a casa do ministro, as férias. Mas ali é dele mesmo, será? Ou ele aluga? É dele. ah lá é dentro. É que tá todo esse rolo, né? Não sabe se ele vendeu, se não vendeu. Tá todo esse rolo aí na mídia, né? É quando ele vem segurando, não deixa ninguém subir lá. Ninguém aí se quer só pra ele. Mas quando ele não tá aqui, usam lá a casa? Não, só dele. Mas essa aqui usam, então? É o padre só que vem aqui, ele é só Ele é padre mesmo, padre? O irmão dele é. Nós ouvimos relatos que o Tayayá já foi frequentado por outros membros do STF. A presença de Dias Toffoli no resort não se resume a relatos. Esse registro de 2019 mostra o ministro em um dos restaurantes do complexo. Jogar em máquinas eletrônicas ou participar de partidas de blackjack é uma opção oferecida aos hóspedes do resort ligado à família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O espaço de jogos do Tayayá reúne 14 máquinas da chamada videoloteria. Essa modalidade de jogo é legalizada no Paraná e funciona como uma espécie de raspadinha instantânea, mas que se assemelha visualmente aos caça-níqueis. A reportagem do Metrópolis visitou o local e encontrou um ambiente com iluminação artificial, carpetes e luzes de neon, reproduzindo a estética de cassinos internacionais. Além das máquinas, o local oferece venda de drinks e cerveja e também conta com mesas de pôquer. Hóspedes que permanecem no local após o horário oficial de funcionamento são convidados a participar de outras modalidades, como o blackjack. Tem um rapaz aí, que ele acabou de vir aqui perguntando, porque ele tá, tipo assim, ele quer jogar, mas não tem ninguém. Aí eu falo assim, não, vou conversando com as pessoas, conforme aparecendo gente, eu vou junto uma mesinha pra jogar. Aí eu falo pra ele. O acesso ao espaço ocorre sem o controle de entrada, e a reportagem inclusive flagrou crianças circulando no local. O ambiente foi inaugurado nas primeiras semanas de 2026 e funciona como um projeto piloto para o projeto de expansão que é conduzido pelo advogado Paulo Humberto Barbosa. A coluna Andresa Matai já mostrou que o advogado é ligado ao grupo J e F. Ribeirão Claro é essa cidade pacata, no interior do estado do Paraná. Apesar da aparência tranquila, os moradores relatam já ter se acostumado com a visita de nomes famosos. Além de Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia, há relatos de visitantes como o jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e de influenciadores, cantores que estiveram no resort do Tayayá. A influência da família Dias Toffoli é visível publicamente em Ribeirão Claro, a ponto do Fórum Eleitoral da cidade ser uma homenagem ao patriarca da família. No dia da sua inauguração, o ministro Dias Toffoli esteve por aqui para participar da festa. Bem, agora vocês viram aí, faz a comparação, né? Tem uma passagem que foi do prefeito Eduardo Paz, prefeito do Eduardo Paz do Rio de Janeiro hoje. Em uma conversa telefônica gravada em março de 2016, no âmbito da Operação Lava Jato, o então prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, ironizou o fato de o ex-presidente Lula estar sendo investigado por um sítio em Atibaia e um barco simples. Os principais pontos da fala foram: alma de pobre. Paz disse a Lula que ele ainda tinha alma de pobre, criticando de forma irônica o fato de Lula ter escolhido um sítio em Atibaia
em vez de locais mais luxuosos. A comparação com o Rio de Janeiro. O prefeito afirmou que o sítio de Atibaia era um presente de sogro e que, se fosse para ter um sítio, Lula deveria ter escolhido um em Petrópolis ou Itaipava, comparando a simplicidade de Atibaia com a cidade de Maricá, o que gerou forte polêmica local. O barco de Lula. Paz também ironizou o barco de Lula, dizendo que era algo vagabundo e que o ex-presidente deveria ter um barco em Búzios, e não em locais como São Pedro de Aldeia ou Aruama. Na época, Eduardo Paes pediu desculpas, afirmando que a conversa era privada e continha brincadeira de mau gosto, feitas em um momento de solidariedade ao ex-presidente. Em 2026, Paes e Lula mantêm uma aliança política consolidada, com Paes sendo um dos principais interlocutores do governo federal no Rio. Bem, nós temos essa fala aí, né? E aí você vê, né, essa coisa, né, da elite brasileira, né? Você vê aí o Dias Toffoli, né, filho do Luiz Toffoli, que é o nome do fórum lá da cidade, né? E aí você vê o sítio, quer dizer, você vê aí o resort, que não está no nome do Dias Toffoli, né? Mas comparando com a relação do que condenou o Lula na época do sítio de Atibaia, que também não estava no nome do Lula, né? Estava no nome de um amigo, né? Já o resort estava no nome de parentes do Toffoli. Então, a situação do Toffoli está ficando muito difícil. E por mais que se tenta manter, né, o homem de pé, vai sangrando a própria instituição do STF, né? E o STF já tem uma credibilidade muito abalada ao longo desses anos, né, por estar passando dos limites no processo, né, e complicando todo o processo, né, político no Brasil e até jurídico. E com manter o Dias Toffoli, com esse escândalo todo, e ele sentando em cima do processo do Banco Master, né, interferindo na Polícia Federal, no trabalho da Polícia Federal, né, não deixando, lacrando as provas. Como se diz assim, né? Me dá aqui que é meu, me dá aqui que é meu, ninguém pega, ninguém mexe, só eu que vou olhar isso aí. Vai ter que ser gente de minha confiança, vai ser que dê policial policial federal da minha confiança. Então, isso está demais, e o Dias Toffoli está apanhando de A a Z. Então, é impossível manter Dias Toffoli no STF. Eu acho que eles vão sacrificar o Dias Toffoli. Vão negociar uma saída honrosa para ele. Sabe? Olha, para você não ser preso ou coisa parecida, né? Se afasta do inquérito, se afasta do STF, ou pede uma aposentadoria antecipada e sai de cena. Talvez seja uma negociação plausível para estancar a sangria, né, da autoridade da Suprema Corte Brasileira, que está se derretendo perante a opinião pública. E isso está sendo nos canais de direita e nos canais de esquerda também. Inclusive a Globo não está perdoando, a Folha de São Paulo não está perdoando. Então, ninguém aguenta ficar apanhando dos dois lados, sangrando, entendeu? E levando com ele a instituição STF, e levando com ele Paulo Gonet, e levando com ele Alexandre de Moraes, e vai levar o Fachin, vai levar para Carmen Lúcia, vai levar a Dino, vai levar todo mundo junto para esse buraco negro, porque o STF está sangrando. É impossível, com essa metralhadora diária, no Fantástico, na Oeste, no Estadão, na Jovem Pan, na Bandeirante, na Auri Verde. Então, a Metrópole, então, marcação cerrada. E tem outra coisa também, né, que a gente tem que levar em consideração, que tem um gargalo aí político para ser resolvido.
Vocês lembram que antes do recesso, né, existia uma briga para quem ia entrar na vaga do ministro Barroso, que pediu a aposentadoria. E você tem um governo de duas cabeças, né? Você tem a parte do Geraldo Alckmin, com Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Paulo Gonet, e você tem a parte do Lula, né? Que é o Zanin, que é a Carmen Lúcia, que é o Dias Toffoli. O Dias Toffoli, coitado, já não sei nem mais que lado que ele está. Né? Ele está esquartejado. Porque ele quis mudar de lado. Na época que o Lula estava preso e o Temer era governo, e ele se aproximou de Moraes, Alexandre de Moraes, ele teve esse arranca-rabo aí com o Lula. Então o Lula tem esse ressentimento com ele. Então, dos ministros do STF que são mais vulneráveis da base do governo do Lula, é o Dias Toffoli. Então o Dias Toffoli, né, pode ser rifado pelo PT, ou pelo Lula, né, ou pela esquerda do Lula, né, para quê? Para que essa vaga seja oferecida para o Rodrigo Pachequim. Porque o presidente do Congresso, o Alcolumbre, já bateu o pé, né? Disse que não aceita lá o Messias de jeito nenhum, mandou o Messias ir para Sabatina e depois adiou e tal. Quer dizer, não vou dar para o Messias, porque o Alcolumbre está jogando no time, né, do Geraldo Alckmin. Então, eles têm uma bancada boa dentro do Senado, mas essa bancada se divide. Por quê? Porque os dois querem a vaga do ministro Barroso, que deixou. Né? Quando foi a Rosa Weber que saiu, tinha um acordo. Olha, a Rosa Weber sai, aí entra o Zanin. Depois sai o Dias Toffoli, sai o Lewandowski e dá lugar para o Flávio Dino, porque o Flávio Dino é da base do Geraldo Alckmin, né? Não sei se você sabe, o Flávio Dino é do PSB, ele que trouxe, né, articulou junto com o Haddad e o escritório do Alexandre de Moraes para que o vice, né, o Geraldo Alckmin, saísse do PSDB, fosse para o PSB para poder ficar palatável numa chapa com o Lula. Né? Então, o Flávio Dino era da cota do Geraldo Alckmin. O Zanin era da cota do Lula. Então, como tinha que colocar, né, a Rosa Weber saindo, entrou o Zanin, aí o Lewandowski deu a vaga para o Flávio Dino para equilibrar. Falou assim, olha, pronto, agora tem um seu aí também. Tá bom, Geraldo Alckmin? Eu estou com o Zanin e você está com o Flávio Dino. Mas aí, o Barroso, sentindo que o negócio ficou feio para o lado dele, o perdeu Mané, e eleição não se ganha, se toma, e as complicações lá com o loirão nos Estados Unidos, né, Flórida, o filho envolvido com, né, trabalhando lá no BTG Pactual, tal, e agora tem que vir para o Brasil. O homem saiu de cena e falou, estou fora, agora sobrou essa vaga. E aí a briga ficou entre os dois. Né? O Geraldo Alckmin quer a vaga para o Pachequinho. Né? A base do Geraldo Alckmin quer a vaga para o Pachequinho. E a base do Lula quer a vaga para o Messias. Então, se crucificar o Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli jogou nos dois lados, e política, se você jogar dos dois lados, você não tem lado nenhum, não é assim? Política, se você fechou com esse grupo, vai com esse grupo até o fim, entra com ele, sai com ele. Ah, mas o poder virou, aí você vai para o outro lado, pronto, você vai para o outro lado, mas lá você, né, é persona, como dizer assim, segundo escalão, você vai estar lá, mas por oportunismo, né? Então, se a coisa pegar lá, ele é né, a parte fraca é o galho que quebra. E do lado que ele estava, olha, ele saiu, foi para o lado de lá, é o galho fraco que quebra. Então, essa pressão toda em cima do Dias Toffoli, né, que você vê que a Globo, Bandeirantes
UOL, Metrópole, papapá, né, para chegar no Dias Toffoli, né, pode resolver uma pressão política e aí pronto. Sai o Dias Toffoli, aí pronto. Aí vai o Messias e o Pachequim lá para o Congresso, para a sabatina, e aí eles passam o trator e pronto. Faz a paz entre eles, entendeu? Bem, essa é uma hipótese possível, porque manter o Dias Toffoli na Suprema Corte é sangrar, sangrar, sangrar até a galinha parar e virar prato no Natal ou no domingo. Tá bom? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas. E Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. Esse é o vídeo 781 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Nós temos a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Hoje é dia 22, estamos já na segunda quinzena, né, do mês e vamos nos preparar para pagar a fatura. Então, quanto mais entrar pingadinho, a gente vai ficando satisfeito. Já agradecendo aqueles que contribuem e fique com Deus, compartilhe, comenta, né? Eu quero ver muito o que você vai falar sobre isso, porque é um tema muito curioso que atrai tanto o pessoal da direita quanto o pessoal da esquerda, tá certo? Essa é a nossa proposta, conseguir fazer uma linguagem que atraia os dois públicos, porque o que a gente quer mesmo é pacificar, né, a família brasileira. Tá bom? Então, agradecendo aqueles que já contribuem e esperando a sua contribuição, ficamos por aqui e até amanhã. Um abraço.